Fala pessoal, estamos começando mais um podcast CP Marketing no ar. Vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para você ficar ligado aí em todo o conteúdo, episódios de podcast que nós trazemos aqui nesse canal. Cada podcast a gente aprende muito com histórias de vida, dúvidas que são tiradas. Então acompanhe aí o nosso canal. Vou pedir também para você seguir o nosso Instagram, que é o @cpmarketingbr, tudo junto, cpmarketingbr. Então acompanha lá o trabalho de toda a equipe da CP Marketing. E hoje eu vou bater um papo aqui com o Rafael. Boa noite, Rafael. Boa noite, Caio. Tudo bom? O Rafael que é engenheiro, né? Isso. A gente vai bater um papo, tirar dúvidas. E, inclusive, você que está nos acompanhando, que tem vontade aí de comprar a sua casa ou investir, né, em imóveis, muitas dúvidas vão ser tiradas aqui nesse podcast. Rafael, para começar, para as pessoas te conhecerem, né? Quem é o Rafael? Conta quem é você, o que você faz, né? Para as pessoas conhecerem você aqui no nosso podcast. Bacana. Então, Caio, eu sou o Rafael, eu tenho 29 anos, eu sou engenheiro civil. A gente trabalha com construção de casas, casas para quem quer morar e para quem quer investir, né? Então, a gente cuida de todo o processo, desde a parte de construção, os projetos, financiamento, então tudo que engloba a construção, para a pessoa ficar mais tranquilo possível. Muito bom. E aí, a pessoa que quer, por exemplo, comprar uma casa, todo o processo você executa. Então, a pessoa não precisa ir em ninguém. Ela chega até você e tudo vai ser resolvido. Exatamente. Excelente colocação, é isso mesmo. Então, por exemplo, na parte de financiamento, você vê a melhor maneira para ela? Como funciona? Ou é só um tipo de financiamento? Então, eu vejo a melhor modalidade para ela. Tem várias modalidades que a gente faz. Mas, basicamente, hoje, quando você vai construir uma casa, você tem que colocar vários profissionais juntos. Então, posso colocar um exemplo aqui, falando como que seria uma contratação normal? Sim. Primeira coisa, a pessoa iria num correspondente bancário para aprovar o crédito dela. Depois, ela teria que contratar um engenheiro para fazer o projeto dela. Depois, fazer a contratação do financiamento, contratar um despachante para fazer todo o trâmite ali da aprovação, contratar pedreiros, mestre de obras, contratar no final da obra outro despachante para fazer a aprovação da documentação. Então, o diferencial que a gente faz hoje para essa pessoa é o quê? Eu englobo tudo dentro do meu escritório. Então, a pessoa me encontrou, ela não precisa falar mais com ninguém. Porque hoje a gente sabe que o dia a dia é muito corrido, ninguém tem tempo para nada. Então, ela encontrou ali no escritório, ela vai ter alguém para fazer o projeto dela, fazer a aprovação de crédito, fazer todo o trâmite. Fazer a construção, mexer com a parte burocrática, que quase ninguém mexe, a gente mexe com isso também. Então, basicamente, se eu for resumir para você, quero construir, procurou o escritório, ela vai continuar a vida dela normalmente e a gente vai fazer todo o trâmite de construção até a entrega das chaves. O que eu acho legal disso, Rafael, é que, cara, a pessoa, ela não tem conhecimento, então você tem conhecimento em toda essa parte de burocrática, né? Então, para ela não cair numa cilada, num problema, você tem todo esse conhecimento. E o que eu achei interessante no seu trabalho é também ela não ter que lidar com pessoas. Porque, cara, se lidar com muita gente é complicado. E hoje, por exemplo, numa obra, você conseguir pedreiro, você conseguir profissionais é uma tarefa muito difícil, né? E assim, é claro, pessoas que vão levar a sério. A gente vê muito problema de pedreiro, cara, que não entrega o trabalho, que some, a dificuldade que é para poder conseguir, né? E, de certa forma, esse trabalho de lidar com essas pessoas fica sobre a sua responsabilidade, né? Correto, exatamente. Tem muito isso hoje mesmo, a questão do compromisso das pessoas em trabalhar. E quando você fala de obra, de uma construção, isso envolve muito serviço. Então, tem desde o pedreiro, eletricista, o pintor, o gesseiro, o cara o rapaz do mármore. Então, você tem muitas pessoas e a gente sabe, quando a gente está mexendo com pessoas, cada um tem o seu tipo de pensamento, tem gente que é mais comprometido, menos comprometido. Então, o que eu faço? Eu concentro toda essa dor de cabeça, toda essa gestão de pessoas, porque uma obra dá muita dor de cabeça. Eu concentro tudo isso em mim, para não passar para o cliente, para ele continuar a vida dele normal e eu concentrar isso comigo e eu resolver tudo. Então, eu sou a ponte entre o cliente e essas pessoas que estão ali dentro. Então, qualquer elogio, reclamação, sugestão, eu quero que faça isso ou aquilo, ela fala diretamente comigo e eu
transporta essa informação para as pessoas. O que facilita e otimiza o tempo dela, né? Correto, De certa forma. Exatamente. Porque ela tem só uma pessoa para falar. Para falar bem, para falar mal, o que tiver que resolver ali na obra, ela vai falar sempre comigo. E eu resolvo tudo. E como funciona prazos? Por exemplo, essa pessoa que ela quer construir a casa dela. Uhum. Ela vai chegar até você para poder criar o projeto e tal. Qual é esse prazo? Uhum. Até o prazo de cada processo, até o momento ali realmente da construção, de entregar a chave com o imóvel pronto? Não, essa pergunta é bem bacana, porque isso é uma dúvida que surge muito com as pessoas que querem construir, as pessoas que querem ter a casa própria ali. Muita gente acha que é basicamente fechou o negócio e uma semana a gente começa a construção. Não. Você quer começar a planejar a sua casa, fazer sua casa, tem todo um planejamento antes. Então, vamos colocar aqui que tem a fase de projetos, aprovação de crédito e esse planejamento inicial é pelo menos ali de 1 a 2 meses e depende também, se for fazer financiamento, aí também depende do prazo do banco. Mas vamos colocar aí que de 1 a 3 meses. Só para iniciar só para iniciar a sua obra. A partir do momento que eu iniciei sua obra, aí vai depender do tamanho dessa casa. Vamos colocar uma casa de 100 metros quadrados. Hoje a gente consegue fazer de 6 a 7 meses. Então, tem mais 6 a 7 meses de construção em um período que não é um período de chuva, um período normal. E ali tirar a documentação no final, mais uns 30 dias. Cara, mas é rápido, né? Porque 6 a 7 meses para você poder entregar a casa, né? Eu vejo aí a galera, por exemplo, às vezes paga aí na planta, demora 2, 3 anos. Então, num projeto como esse, muito mais rápido ela consegue ter a casa dela. Sim, pode ser até mais rápido do que eu estou falando aqui, mas normalmente a gente coloca um prazozinho a mais, porque a obra tem muitos imprevistos. Porém, a gente já tem algumas casas, por exemplo, uma casa de 2 quartos, a gente já chegou de entregar com 3, 4 meses. Caramba! A casa pronta. Então, o que é a minha dica para quem vai construir? Concentra na fase de planejamento. Quanto mais tempo você gastar ali no planejamento da obra, menos dor de cabeça, menos custo e mais rápida vai ser a sua construção. Então, o que é esse planejamento? É o projeto, é a aprovação de crédito, é fazer um cronograma bacana, um cronograma de desembolso, para a pessoa saber quanto que ela vai gastar por mês durante a construção, que é muito bacana também, para ela não se assustar, porque a obra ela tem vários momentos em que você gasta muito dinheiro e tem momentos que você gasta menos dinheiro. Então, vamos colocar ali que num primeiro mês você vai gastar ali pelo menos uns 10% a 15% do seu orçamento. No segundo mês, você já não vai precisar comprar tanta coisa, você vai gastar 5%. Então, esse é o planejamento que ela tem que fazer, para ela conseguir fazer a obra rápido, que não tenha susto. Mas esse trabalho todo eu faço. E é legal, então a pessoa não tem, de certa forma, surpresas nesse processo, né? Você já passa tudo ali que vai ser gasto certinho para a pessoa, justamente para a pessoa não ter surpresa. Isso é legal, essa pessoa que está nos acompanhando, você que está nos acompanhando, e isso é bacana porque nesse mercado imobiliário existe muito problema sim. Eu conheço várias pessoas que, cara, na hora de comprar, por exemplo, um apartamento, uma casa, o corretor, por exemplo, falou querendo vender, né? Chegou para a pessoa e falou, é X que você vai pagar. E depois vieram as surpresas. E a pessoa, ela se assustou, não se preparou para aquilo, começou a ter problemas, aí vem aquela quebra de expectativa, só que você já não tem mais volta porque você assinou um contrato, enfim. E é legal, né, do Rafael, porque ele já passa para você ali tudo certinho, né? A pessoa não tem surpresa, ela já vai entender tudo que ela vai gastar nesse processo, né? Isso, ela vai entender tudo que ela vai gastar nesse processo e o mais bacana é porque ela vai construir a própria casa. Então, ela que vai escolher os materiais dessa casa, a qualidade. Quando eu vou fazer a obra para administração, a gente até estava falando aqui um pouquinho antes sobre isso. A gente faz obra por administração. Então, é sempre ela que vai escolher os materiais. Então, por exemplo, eu vou dar sempre 3 orçamentos para essa pessoa. Uma tinta de qualidade X, Y, Z. E ela que vai escolher ali onde que ela vai comprar e tudo mais. Justamente para ela não ter essa dor de cabeça depois que a casa estiver pronta. Então, a qualidade do material, ela vai estar ali tendo 100% de abertura na obra. A qualquer momento ela pode chegar na obra para ver como é que está saindo ali aqueles serviços, para ver a qualidade. Então, é uma casa que tem um pouco mais de qualidade, porque justamente o proprietário está dentro da obra o tempo todo.
É totalmente personalizada, né? 100% personalizado. Eu não tenho nenhum projeto pronto. Rafael, eu quero um projeto pronto. Quanto que é o valor aí? Não. Todas as minhas obras são 100% personalizadas. Os projetos são 100% personalizados para o cliente. Uma casa de 2 quartos, 70 metros quadrados, uma casa de 5 quartos, de 250, 300 metros quadrados. Cada casa, cada cliente tem o seu próprio projeto. E essa é a vantagem de você construir também, né? Você, por exemplo, aprovou um financiamento, você quer construir por conta própria ali, né? Você quer construir a própria casa. A casa vai ser exatamente como você sempre sonhou, porque ele é 100% personalizado. E eu vou acompanhar essa pessoa também para ela não extrapolar o orçamento que ela tem, né? Então, às vezes, a pessoa chega com a expectativa de construir uma casa de 200 metros. Só que o orçamento dela é de 100 metros, 120 metros. Então, eu também faço isso. Já faz essa consultoria, né? Justamente para não chegar na obra ela estourar ali o orçamento. Então, inicialmente, por isso que você também sempre tem que ser muito claro com o orçamento que você tem. Né? Não esconder isso do profissional, que muitas pessoas tentam esconder isso achando que a gente vai cobrar mais caro e tudo mais. Mas não, apresente para o seu profissional ali todo o orçamento que você tem, a gente faz uma análise do que ela pode fazer e eu falo, olha, sua casa aqui ela vai ser 100% personalizada, mas tem que ser de 100 a 120 metros, de 200 a 250 metros, né? Tem uma metragem ali dentro do orçamento que ela tem. Então, já é o fator principal, inclusive, para você não estourar o seu orçamento. Legal, porque a pessoa já tem toda uma consultoria, então, né? Uhum. Porque hoje, por exemplo, cara, se fosse construir uma casa, quanto que vai gastar? Não sei, não faço ideia. E se eu tenho um orçamento para construir, eu não sei o que eu consigo fazer. Uhum. Como você já tem todo esse know-how, já entende, você já sabe mais ou menos ali, com o orçamento dela, o que seria possível ela construir com a qualidade que ela está buscando, né? E isso é muito importante, porque, por exemplo, às vezes eu já vi casos de gente que comprou um apartamento de 3 quartos, entendeu? E, cara, só podia botar um ar-condicionado. Cara, e os outros quartos? A pessoa ficou no calor, entendeu? Tem casos, tem vários apartamentos tem aí vários. que só pode colocar um. E, tipo, já num projeto personalizado, a pessoa não tem essas surpresas. Porque, por exemplo, quando você vai comprar, você, tipo, tá comprando ali, tem coisa que você não pergunta. Você é meio que óbvio. Cara, tem 3 quartos. Então, pelo menos um ar-condicionado para cada quarto, né? Você pensa dessa maneira. E, na verdade, não tem. E a pessoa, depois que compra, só pode botar um ar-condicionado, entendeu? Vem a surpresa. E a decepção, a frustração. Aí a pessoa tem os filhos, aí tem que dormir no calor, né? É muito complexo, muito complicado. E já numa situação como a sua, você já faz ali personalizado, a pessoa não tem essas surpresas. E você trabalhar só com casa ou com prédio também? Não, eu trabalho só com casa, só com residencial. A gente até está começando a entrar ali no ramo de galpão, um ramo comercial, mas o nosso foco principal hoje é construção. Até mais do que reformas e tudo mais. Reformas a gente nem mexe tanto. Justamente porque a gente precisa ter um foco, né? Para a gente ser bom naquilo, eu preciso focar naquele ramo e não tem como abraçar tudo. Então, o nosso foco principal é residências. E assim, para essa pessoa que de repente tem a casa dela, mas ela pensa em investir, por exemplo, no mercado imobiliário, muitos falam que é rentável, né? Outros falam que depende. O que você me diz com a sua experiência em relação a isso? Porque às vezes a pessoa tem uma grana parada e ela está pensando ali no que ela deve investir, né? Para não perder o capital dela. E você acha que investir na construção é uma vantagem? Até que ponto? Então, Caio, é uma excelente pergunta. Inclusive, como diz antigamente, é uma frase muito clichê, mas que é muito real, principalmente nos dias de hoje. Quem compra terra não erra. Então, assim, você investir no mercado imobiliário, seu risco é muito pequeno, porque você vai estar colocando seu dinheiro numa casa, algo que está pronto, é algo físico, você não está colocando num local onde você pode simplesmente perder 100% do seu dinheiro. O grande risco que você tem em relação à construção é a liquidez da venda, é o prazo que você vai vender essa casa. Mas claro que quando você vai fazer esse tipo de investimento, tem alguns estudos que a gente precisa saber para que aquela casa seja vendável. Mas hoje tem poucas coisas que são tão rentáveis quanto construir uma casa e vender, né? Principalmente obras que a gente faz com um prazo mais curto. Eu falo até que é um pouco mais rentável do que você colocar seu dinheiro num CDB, alguma coisa assim, que te dá 1% ao mês.
a construção a gente consegue valores muito acima disso. Então, não tem como errar. Você só não pode errar, por exemplo, assim, o que você tem que pensar na hora de construir? Vou fazer num bairro X, você tem que olhar em volta. Qual que é o padrão dessas casas que está em volta? Não adianta você fugir muito do padrão do bairro. Então, esse tipo de coisa, se você pensar em fazer um projeto bem certinho em relação à região, não tem erro. É um excelente investimento. Quem que não quer a casa própria hoje, né? No Brasil também tem dados bem bacanas, que hoje nós temos um déficit habitacional de mais de 40%. Então, mais de 40% das pessoas não têm a casa própria. Então, é um mercado muito grande. O Brasil tem muita oportunidade. E assim, uma dúvida que eu tenho também em relação a isso, né? É bom... Eita, o iPhone querendo falar aqui. Bora lá. Uma dúvida que eu tenho em relação a isso. É bom que a gente vai tirando mais dúvidas. Talvez a dúvida que eu vou tirar é a dúvida dessa pessoa que está nos acompanhando, né? Acerca desse assunto. No seu ponto de vista, você falou sobre duas perguntas. Fazer uma de cada vez vai ficar melhor. A primeira seria, o que é mais rentável? Uma casa popular... o que vende mais, aliás? Mais fácil de vender. Você falou sobre vendável, né? Então, para essa pessoa que quer investir, para ela vender mais rápido, é melhor uma casa popular ou uma casa de alto padrão? Olha, isso vai depender muito da região. Mas se é a primeira vez que você vai construir, eu aconselho fazer uma casa de um padrão um pouco mais baixo, uma casa mais simples. Hoje em Goiânia a gente tem, quanto mais simples a casa, mais rápido ela de vender, né? Principalmente se for uma casa que se enquadra ali no Minha Casa Minha Vida, no faixa 1. Agora, sobre construção, sobre o tamanho da casa, alto padrão ou baixo padrão. O seu lucro é muito maior quando você faz uma casa de alto padrão. Você consegue colocar um lucro maior, você consegue conseguir tirar um valor maior dali. Até porque a gente está falando de valores, cifras maiores, né? Então, por exemplo, ali numa casa que a gente fala do Minha Casa Minha Vida, você vai conseguir ali em torno de 30%, 40% de lucro. Agora, quando você parte para uma casa de alto padrão, você pode conseguir 60% de lucro. Tudo vai depender da localização de como foi feito esse projeto. Mas quanto maior a casa ali naquele terreno, quanto mais metros quadrados, maior vai ser o seu lucro, porque você está colocando mais valor em um único lugar com uma mesma equipe. Seus custos fixos são os mesmos ali. Então, você está ganhando mais dinheiro com alto padrão. Porém, o baixo padrão é mais vendável, né? Tem uma liquidez maior. Então, tem que ver certinho a localização, o local, para ver... Compensa mais eu fazer 10 casas de baixo padrão aqui ou uma casa de alto padrão. Entendeu? É isso que a gente tem que ver certinho. Agora, uma dúvida que eu acho que é interessante a gente trazer para essa pessoa, né? Por exemplo, é claro que isso varia muito de projeto para projeto. O projeto é totalmente personalizado, então tem que avaliar, não tem como dar um valor assim. Mas, assim, uma média, mais ou menos, de uma casa, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né? De quanto gasta e por quanto você consegue vender, uma média, claro, porque isso depende de muitos fatores, né? Depende de bairro, depende de tudo. E uma média de uma casa de alto padrão, quanto que a pessoa gasta e quanto que ela consegue vender em relação ao valor? Vamos colocar claro que igual eu falei, depende de vários fatores, mas eu vou te dar uma média aqui. Hoje, uma média no total, né? Uma média assim, no total. Por alto mesmo. Hoje, uma pessoa que pega um bairro legal ali para fazer uma casa de baixo padrão, incluindo documentação, engenheiro, projetos, tudo, ela vai conseguir construir a casa dela em torno de R$160 mil. E essa mesma casa ela vai ser vendida por R$250 mil. Caramba, então... É uma diferença bem... Por isso que quando você constrói, você consegue economizar tanto dinheiro, né? Porque você não encontra casa hoje, por exemplo... Quando você olha na internet e tal, você não encontra casa hoje por menos de R$250 mil. Não encontra. É muito, muito difícil você encontrar uma casa com em valor Goiânia, abaixo disso. Em Goiânia, não. encontra. Principalmente porque o valor do terreno é muito... É um valor alto já, né? Essa casa de 160 mil, por exemplo, o que você tem que fazer? Um exemplo. Você tem que comprar um lote inteiro. Você vai ter que fazer ali, no mínimo, 2 casas nesse próprio lote para você conseguir diluir esse valor e chegar nesse custo que eu estou te falando aqui. Então, exemplo, uma casa de R$160 mil,
o lote vai estar saindo ali em torno de R$40 mil. Porque você comprou um lote de 80, dividiu ele no meio, então você conseguiu diluir esse custo. Então, quanto mais casas no mesmo lote, maior é o lucro que você vai ter. Aí seria, no caso, 160 e 160. Correto. Para poder construir as duas, vendendo as duas, vende por 240, 250 cada uma, né? Isso. E você está encaixando ali no Minha Casa Minha Vida, que hoje é um dos poucos programas que não foram afetados pelas mudanças da Caixa Econômica. Então, hoje tá muito em alta Minha Casa Minha Vida. Cara, se você for olhar, assim, é claro que é um investimento ali, a pessoa tem que aguardar, ficar pronto para vender e tal, mas nada dá essa quantia de lucro assim como realmente o imóvel, né? Então, para essa pessoa que tem uma grana aí guardada, pô, vale a pena ela pegar e investir nisso, sim, porque se ela botar ali no banco, se ela investir em outra coisa, não vai dar esse lucro que dá ali numa casa, sem contar a facilidade que ela tem, no caso das pessoas tem, né, de financiar. Então, a pessoa que vai comprar, ela não precisa necessariamente ter o dinheiro à vista. Ela pode financiar e hoje está muito em alta essa questão de financiamento, né? E se for uma casa de alto padrão, uma num terreno, por exemplo? Uma no terreno, por exemplo, uma que eu estou fazendo atualmente. A gente consegue fazer uma casa incluindo toda a documentação, projetos, mais o lote. A gente vai gastar em torno de R$850 mil nessa casa para vender ela a 1.500.000. Então, é uma margem maior. Peraí, você gasta quanto? Em torno de 850 mil. Para vender a 1.500.000? A 1,5 milhão. Caramba! Quer dizer, nesse processo, a pessoa tira ali quase 700 mil, entendeu? De lucro. Numa pancada só, né? Então, é muito vantajoso. É muito vantajoso. É igual eu falei, uma casa com padrão mais baixo vai vender mais rápido. Uma casa de alto padrão pode ser que demore um pouquinho mais para vender, só que o seu lucro é muito maior, né? Só que a diferença entre uma casa de baixo padrão e uma de alto padrão é que uma de baixo padrão é menos chances de errar. Por isso que eu te falei que se for a primeira vez que você vai investir, o ideal é você começar com uma casa mais simples, né? A não ser que você já tenha um terreno ali em algum lugar, já num condomínio, aí já pode fazer assim. Mas se você vai começar do zero, você tem menos chance de errar numa casa de baixo padrão. Já uma casa de alto padrão é um cliente um pouco mais exigente, né? Então, você tem que estar atento ao mercado, né? O que está em alta no mercado, como é que você vai vender. Já é um cliente que, de repente, vai deixar de comprar a casa por algum motivo um pouco mais simples. Então, tem que ser uma casa muito bem pensada, muito bem planejada para você conseguir vender ela. E a localização acho que deve contar muito, né? Conta muito. Porque, por exemplo, se está num bairro que só tem casas simples, você colocar uma casa de alto padrão, acho que deve ser muito mais difícil vender, né? É muito mais difícil vender. Normalmente, essas casas de alto padrão, elas vendem bem em condomínios. Só que em Goiânia acontece uma coisa que eu não vejo acontecer em outros lugares. Hoje você faz uma casa, eu nunca fiz, mas eu já vi casas sendo construídas a 1 milhão, tendo a venda a R$1 milhão num bairro mais simples e vende. Eu vejo muita casa de alto padrão, por exemplo, bairros como Serina Parque, Eldorado, Moinho dos Ventos. Cara, Moinho dos Ventos, há uns anos atrás, eu lembro que eu vi uma casa lá e, na época, muitos anos atrás, né, minha sogra viu uma casa lá e tal, tava 180 mil, na época. Uma casa boa, entendeu? Porcelanato e tal, não era alto padrão, mas era uma casa boa. Essa mesma casa hoje lá tá uns 400 mil, por exemplo. E hoje, quando você anda lá, é só casão. É um bairro que o pessoal investiu, né? Não sei se você conhece ali o Moinho dos Ventos. Acho que eu conheço, sim. Eu tenho pouco tempo que eu estou em Goiânia, digamos, tem 5 anos que eu estou em Goiânia, tem alguns bairros ainda não conheço. Mas eu já ouvi falar muito do Moinho dos Ventos, sim. Muita casa lá. E as casas lá, tipo, tem casa de 1 milhão, tem casa de 800 mil, 1 milhão e pouco, né? E tu passa ali, o pessoal investiu, então são várias casas nesse naipe, né? De certa forma. Acho que é mais fácil de vender do que, por exemplo, tu pegar um bairro de classe baixa, um bairro simples, né? Que só tem casa simples, e tu meter uma casa dessa, né? Acho que a pessoa já fica meio assim de comprar, né? Já fica...
assim, não tem nenhuma casa que não vá vender. O seu maior risco quando você está construindo, é igual eu te falei, é o prazo da venda. Então, é igual acontece em Goiânia, você faz uma casa de alto padrão num bairro de baixo padrão, não é que você não vai vender, você vai vender, só que vai demorar um pouco mais tempo. Por isso que você tem que acertar ali no planejamento da sua obra, né, no seu projeto. E nisso você consegue ajudar a pessoa? Ajudo, com certeza. A gente ajuda, a gente fala com muitos corretores, a gente tá sempre atento ao mercado também. Mas tá atento ali ao básico, né? É o que eu sempre falo, o básico bem feito. O que é o básico bem feito? Cara, eu vou construir uma casa, eu tenho que dar uma olhada no bairro, eu tenho que andar no bairro, eu tenho que ver a qualidade das casas que tem ali no bairro. Tem escola, tem supermercado, o que tem em volta? Isso aí, qualquer pessoa andando ali, ela consegue já sentir ali a região. Tem lugar próximo, é asfaltado, tem a facilidade de acesso, tem linha de ônibus. O que tem ali, entendeu? Você fazendo essa análise prévia, você já consegue tirar muita coisa disso. Pô, legal, então, que o teu trabalho é muito completo, cara. Você consegue ajudar a pessoa. Então, por exemplo, esse empresário, essa pessoa que tem a grana ali, que ela quer investir em alguma coisa, ela te procurando, você consegue também dar esse auxílio, de mostrar para ela não errar, né? Com certeza. Outra coisa que eu faço também é ir no lote, né? Então, antes da pessoa comprar o lote, se ela não tiver, antes ela comprar, eu vou junto pra gente olhar aquele lote ali, dar aquela olhada, o que tem que fazer naquele lote. Será que tem alguma coisa que ela não está vendo, que eu possa estar vendo? Por exemplo, às vezes você vai comprar um lote, você acha que é um excelente negócio, porque você está pagando muito barato no lote, só que o lote tem um pouco de desnível para o fundo, né? O fundo é mais alto que a rua, ele é desnivelado. A pessoa está achando que está fazendo um bom negócio, mas só para a gente começar a construção, de repente você vai gastar 50 mil reais. Caramba! Então, e gastar 50 mil reais para arrumar o lote... Pô, é muita grana. Não é muito difícil isso acontecer. Então, esse que é o cuidado que você tem que ter. Não que um lote em desnível seja ruim. É um excelente lote também. Só que você não pode assustar com o que vai acontecer. Então, já compre ele sabendo do que tem que ser feito. Às vezes, o lote tem só um pequeno desnível. Você vai gastar ali 15 mil reais para arrumar esse lote. Só que, de repente, você consegue um desconto com quem está vendendo. O cara te dá um desconto de 40 mil reais. Então, tudo é negociação. Só que você tem que estar atento para o que está acontecendo, para você chegar lá na frente e não tomar um susto. Cara, entendeu? Esse feedback eu acho que é muito importante, porque você é profissional. Então, você consegue trazer ali uma clareza para essa pessoa. Ela vai comprar... Cara, se hoje eu fosse comprar um terreno, por exemplo, eu não tinha noção que eu poderia gastar 50 mil por um desnível, entendeu? Pode. E aí, nisso, você pode, ali na hora da negociação, justamente falar isso. Pô, vamos fazer mais barato, porque, cara, eu vou gastar tanto aqui para poder nivelar ele e tal. E a pessoa que está vendendo o lote, talvez ela tá ali querendo vender e com dificuldade, ela vai vender, entendeu? E se não tivesse esse feedback seu, a pessoa ia pagar e assumir esses 50 mil, por exemplo, né? Então, é um trabalho muito completo, né? Essa pessoa que está nos acompanhando, você que está nos acompanhando, que está pensando em, cara, estou com um dinheiro, quero investir em alguma coisa. Cara, já entra em contato com o Rafael, porque ele é engenheiro civil, ele tem toda a equipe, todos os processos definidos, ou você que quer fazer um financiamento para construir sua casa, né? Ele já tem tudo ali na mão, o que vai fazer a pessoa não errar. Cara, porque é um investimento alto, não pode errar. Se você errar, cara, imagina, a pessoa, o sonho dela é construir uma casa e ela erra, faz algo errado, né? Cara, essa questão de documentação eu acho muito importante, entendeu? Uma vez eu vi um imóvel que o cara construiu tudo, cara, para poder loja e tal, e ele ficou anos pronto, até hoje tá lá, não conseguiu botar, por documentação. Essa é uma dúvida de muita gente que vai começar a construir, é o que eu sempre falo, vai construir, começa tudo certo, não deixa para arrumar lá no final ou depois. Começa certo, é muito mais fácil, você vai ter muito menos dor de cabeça, vai ser uma obra muito mais barata. Inclusive, foi até legal você falar sobre documentação, porque tem outra coisa que a gente faz. Primeiro que eu só faço obra, tudo dentro da documentação. O que é essa documentação? Primeiro de tudo, tem que estar aprovado esse projeto na prefeitura, então a obra tem que ter alvará. O alvará é o certificado da prefeitura que sua obra pode ser feita. Para no final você tirar o habite, pagar os impostos do INSS, que já é um imposto um pouco pesado.
como eu já faço tudo do início com essa documentação toda, eu ainda consigo fazer para esse cliente com que ele pague menos da metade do imposto que ele iria pagar. Então, por exemplo, ele iria pagar na casa dele no final da obra R$20.000 só de INSS. Poucas pessoas sabem, mas tem um imposto que tem que pagar lá no final. Então, de R$20.000, essa pessoa vai pagar 8, 10 mil reais. Você vai estar tirando R$10.000 ali de imposto praticamente. Caramba. Então, e pouquíssimas pessoas sabem disso. E a gente faz isso também no escritório. Muito bom saber. E assim, cara, tirou muitas dúvidas de quem está nos acompanhando, né? A gente está chegando ao término aqui do nosso podcast. Eu queria pedir para você, embora a galera que está nos acompanhando já sabe tudo que você pode agregar e ajudar, né? Mas eu queria que você falasse a tua rede social, contato, como a pessoa pode te encontrar. Essa que, de repente, quer começar por um financiamento ou essa que tem a grana e já quer investir ali em alguma coisa ou construir a casa dela. Como que ela pode te encontrar? A pessoa pode me encontrar no meu Instagram, enge.rafaelbelo, ou falar comigo pelo WhatsApp, 629-8621-3101. Manda uma mensagem para mim, vamos conversar sem compromisso para você entender um pouco melhor, porque tomar essa decisão de construir pode demorar um pouquinho. Tem meu escritório que fica aqui pertinho também, no Jardim América, pertinho da T9. Vamos lá tomar um café, bater um papo, entender melhor o que você quer, o que você espera para a gente fazer esse sonho sair do papel, né? Tanto para morar quanto para investir. Não, muito bom. E você que não quer errar, cara, já entra em contato com o Rafael, né? Para poder bater esse papo, porque ele vai te ajudar, ele vai trazer clareza para você, justamente para você não ser enganado aí, como acontece muito aí fora, né? Pessoas são enganadas e acabam tendo ali uma quebra de expectativa, uma frustração. Rafael, eu queria agradecer a sua participação no nosso podcast. Então, gente, nós vamos ficando por aqui então e até o próximo episódio.